Olá galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, suave na nave, de leve na neve. Mais um vídeo de apenas 8 minutos e hoje a gente vai estar vendo como representar os compostos orgânicos a partir das fórmulas químicas. Então a gente vai começar pela fórmula estrutural plana. Aqui tem um composto com 2 carbonos, um oxigênio e 2 carbonos. Como a gente viu na aula passada, a gente vai preencher inicialmente com hidrogênios, respeitando as valências do carbono e do oxigênio. Se você não viu a aula passada, volta, verifica, dá uma olhadinha para a gente poder dar continuidade. Essa primeira estrutura, esse primeiro carbono, tem apenas uma ligação. Para chegar em 4, respeitando as valências do carbono, faltam 3 hidrogênios. O próximo tem 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. O oxigênio faz 2 ligações e ele está fazendo 2 ligações, então não precisa inserir nenhum outro elemento. Próximo carbono tem 2 ligantes, faltam 2 hidrogênios. O próximo está fazendo apenas uma ligação, faltam 3 hidrogênios. Continuando aqui, a gente vai preencher os hidrogênios dessa próxima estrutura fechada. Cada carbono está fazendo 2 ligações, então cada carbono precisa de 2 hidrogênios. Para finalizar, essa próxima estrutura tem uma ligação dupla. Esse primeiro carbono então já faz 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. O próximo está fazendo 2 ligações de um lado, mais uma do outro, faz 3 ligações, falta apenas um hidrogênio. E para finalizar, esse último carbono ele tem uma ligação, faltam apenas 3 hidrogênios. Essa forma de representar a gente chama de fórmula estrutural plana. A gente representa as ligações covalentes por meio de tracinhos. Então, cada tracinho representa um par eletrônico. A próxima fórmula que a gente vai estar vendo é a fórmula estrutural condensada ou fórmula simplificada. Tá aqui 3 compostos, a gente vai representar. Ela é uma forma mais simples, a gente tende a representar esses compostos em apenas uma linha. Então, eu vou representar essa primeira parte, um carbono com 3 hidrogênios, um carbono com 2 hidrogênios, um oxigênio, um carbono com 2 hidrogênios, um carbono com 3 hidrogênios. Representando 3 hidrogênios e um carbono, ligação simples, carbono com 2 hidrogênios, o oxigênio no centro, carbono com 2 hidrogênios, carbono com 3 hidrogênios. Agora a gente vai representar o próximo composto. Ele é um composto fechado, parece um triângulo. A gente vai representar os 3 carbonos, cada carbono tem 2 hidrogênios. Para ligar eles, como é uma ligação simples, eu vou representar apenas um tracinho. Se fosse uma ligação dupla ou tripla, eu colocaria 2 tracinhos. Primeiro eu vou colocar o carbono com 2 hidrogênios, a ligação dupla tem que representar, depois um carbono com hidrogênio e um carbono com 3 hidrogênios. 2 hidrogênios e um carbono, a ligação dupla entre o primeiro e o segundo carbono, o segundo carbono com apenas um hidrogênio e essa parte final que é um carbono com 3 hidrogênios. A gente vai para uma outra parte que a gente chama de fórmula em bastão ou linhas, então a gente vai representar as mesmas estruturas anteriores. A fórmula em bastão e linha de início assusta alguns alunos, mas é a fórmula mais comum. Então, se você já viu alguma tatuagem de fórmula química, se você já viu alguma estrutura de algum medicamento, você viu fórmula em linhas ou bastão. Vamos pegar novamente os 3 compostos e vou representar os carbonos por meio de zigue-zagues. Nessa fórmula não precisa representar os hidrogênios. Então, vou fazer 4 zigue-zagues. Entre 2 e 2 eu coloco o elemento químico oxigênio. Deixa eu representar melhor para vocês. Então, tem um carbono aqui, outro carbono aqui, um carbono aqui, outro carbono aqui. Não existem hidrogênios nessa representação, mas a gente subentende que eles estão aí. Então, quando eu olho para cá, é uma referência ao primeiro carbono, então ali existem 3 hidrogênios, já que aqui é uma ligação simples. Quando existirem elementos diferentes, você representa por meio do símbolo dele. Geralmente os elementos diferentes são oxigênio, nitrogênio, enxofre. Próxima estrutura. Como são 3 carbonos, serão 3 pontos na estrutura e apenas ligações simples vai parecer com a figura que a gente chama de triângulo.
A próxima estrutura são 3 carbonos, então é um zigue-zague com 3 pontos. Então, aqui é o primeiro carbono, aqui é o segundo carbono e aqui é o terceiro carbono. Se a gente for olhar, entre o primeiro e o segundo carbono tem uma ligação dupla. Então, eu vou representar com mais um tracinho. Se fosse uma ligação tripla, aqui haveriam 3 tracinhos. Lembrando que os compostos da esquerda são os mesmos da direita. A diferença é que estão sendo representados de formas diferentes. Por fim, a gente vai estar conhecendo agora a fórmula molecular. Ela vai estar mostrando para você a quantidade de átomos na cadeia. Você vai contar quantos átomos tem no total. Então, eu vou contar quantos carbonos tem a estrutura. 1, 2, 3, 4. Depois eu conto quantos hidrogênios. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por fim, quantos oxigênios ou elementos diferentes. Então, a primeira estrutura tem 4 carbonos, 10 hidrogênios e apenas um oxigênio. O próximo tem 3 carbonos e 6 hidrogênios. E por fim, 3 carbonos e 3 hidrogênios. Para finalizar, um exemplo que a gente vai fazer junto, que é a fórmula molecular. Aqui tem a fórmula do ácido ascórbico, ou vitamina C. Então, estamos em tempo de pandemia, vamos reforçar nosso sistema usando a vitamina C, tá certo? Para evitar aí as influenzas, as gripes. Primeira coisa, o que é a fórmula molecular? Essa última fórmula que a gente viu agora. Então, vocês vão ter que contar quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios pelos 4, 5, 6 carbonos. Hidrogênios. Hidrogênios, ele mostrou boa parte, mas se a gente for analisar, o carbono daqui está fazendo 3 ligações, então ali existe um hidrogênio oculto. Então, o total de hidrogênios são 8. Para finalizar, a gente vai contar a quantidade de átomos de oxigênio. Quantidade de átomos de oxigênio são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é mais uma forma de representar. São O6, são 6 oxigênios. Então, aí, a fórmula molecular do ácido ascórbico. Vocês vão ter que fazer isso no próximo exercício, contando quantos átomos tem na estrutura da adrenalina. Se você é meu aluno, vai aqui embaixo, comenta qual o seu nome, qual a sua turma, para mim saber quem está acompanhando a gente. Fica aqui meus contatos, qualquer dúvida, entre em contato comigo. E é isso, hoje a gente viu formas de representar os compostos orgânicos. Forte abraço!